E aí, pessoal? Economia solidária, respeito à natureza, esses são alguns dos pilares da filosofia do bem viver, que é o tema dessa temporada do Entrevista. E no episódio de hoje, nós vamos conhecer um projeto que tem tudo a ver com isso. É a Escola Família Agrícola Jaguaribana, lá do Vale do Jaguaribe, que fica no interior do Ceará. Quem vai contar um pouquinho pra gente sobre essa iniciativa é a Adelita Chaves, nossa convidada. Ela é coordenadora pedagógica do projeto. Olá, Adelita, seja bem-vinda à entrevista, tudo bem? Olá, Pedro, obrigada. Tudo bem, sim. Maravilha. Adelita, antes da gente falar sobre o projeto, explica para a gente o que é a agroecologia, que é o pilar dessa iniciativa, né? Isso. A agroecologia, ela é conhecida tanto como uma ciência, também como um movimento e como uma prática. Ela não é apenas uma produção de alimentos sem usar venenos, agrotóxicos, né, como a gente muitas vezes denomina, chamando de veneno, mas ela é também uma forma de vida, né? Então, além do aspecto produtivo, sem a utilização de venenos, agrotóxicos, produtos químicos, ela tem o respeito entre as pessoas, né? Ela considera os aspectos sociais, culturais, os econômicos, políticos e éticos também. Então, ela é uma construção, ela está em andamento já há alguns anos, né? Mas ela traz uma consideração sobre os conhecimentos ancestrais, sobre os conhecimentos dos povos originários e dialoga esses conhecimentos também com a construção do conhecimento científico e propõe uma construção, né, um ser e estar no mundo de uma forma mais conectada com a natureza. E, Adelita, o que a agroecologia traz de diferente da agricultura tradicional que é baseada, né, no latifúndio? A agricultura convencional, ela se baseia muito na utilização dos agrotóxicos, né, nos grandes latifúndios. Tem vários casos de exploração de mão de obra também, além também da questão do desemprego, né, que acontece com a substituição por máquinas e, inclusive, atualmente tem até os tratores que não precisam mais. Então, tem essa diferença da forma de lidar com o próprio preparo da terra, com as pessoas envolvidas nessa produção, de como que esse alimento ele é produzido, se utiliza-se adubos mais naturais, no aspecto da agroecologia, e já na convencional tem uma alta utilização de maquinário, um alto também de agrotóxicos, uma alta dependência das sementes por esses produtos também, porque há utilização também de sementes modificadas, sejam elas híbridas ou transgênicas. Então, a própria produção em si, ela tem essa diferenciação, mas na agroecologia a gente também tem esse compromisso com os demais enfoques, né? Enquanto na agricultura convencional o foco é produzir em grande quantidade, sem se preocupar em quais os impactos que tem no solo, né? Sem se preocupar com os desmatamentos, sem se preocupar com a forma em que as pessoas que estarão envolvidas no trabalho, como elas desenvolvem esse trabalho, como elas são valorizadas ou desvalorizadas. Na agroecologia a gente já tem esse outro olhar, né, que é considerar os outros enfoques, se preocupar com a vida do solo, com a vida das florestas, com os seres vivos que precisam interagir também com a produção dos alimentos, não só os seres humanos, mas também os demais seres que fazem parte da natureza. Adelita, há quem diga que os agrotóxicos são um meio, né, de garantir o fornecimento de alimentos para a população. Você concorda com essa afirmação? A agroecologia ela é contra esses agrotóxicos? Sim, a agroecologia ela é contra o uso de agrotóxicos e em relação à produção de alimentos, né, a agricultura ela já existe há mais de 10 mil anos e ela Sim. sempre alimentou a humanidade. Claro que em alguns momentos houveram crises, né, algum processo que teve alguma complicação com a oferta de algum alimento, mas há mais de 10 mil anos a agricultura, sem a utilização dos agrotóxicos, ela alimentava a humanidade. E aí, há poucas dezenas de anos, né, principalmente com a Revolução Verde, aí o pós-guerra, em que não se sabia o que fazer com os maquinários e com os produtos químicos que eram utilizados
para combater o chamado exército inimigo, criados, né, e utilizados para a morte, para matar, eles foram direcionados para a agricultura. E aí, por Uhum. isso, a utilização de muitas máquinas, né, de muitos agrotóxicos, mas nós sabemos, né, a história mostra, as pesquisas comprovam que é possível, sim, produzir alimentos sem uso de Sim. agrotóxicos, com a inserção das pessoas, com a valorização das sementes crioulas, que são as sementes que a gente tem dos nossos ancestrais, e que essas sementes, elas são adaptadas às realidades de cada local e adaptadas também à convivência e à cultura que aquelas pessoas têm naquele local. Então, desde a semente que é utilizada e o sabor dos alimentos que vem a partir do preparo com essas sementes, ela tem uma ligação com o território e com as pessoas que vivem nesse território. Então, Uhum. 1 hectare que seja uma produção com base na agroecologia, ele produz muito mais toneladas de alimentos do que 1 hectare que é da agricultura convencional. Isso as Entendi. pesquisas já comprovam. Entendi. Adelita, bom, agora que a gente já deu para entender um pouquinho sobre a agroecologia, vamos falar então sobre o projeto. Como vocês levam esse conceito da agroecologia para a Escola Família Agrícola Jaguaribana? Então, as escolas famílias agrícolas, elas surgem já com uma proposta para a juventude camponesa, né? Algumas funcionam com ensino fundamental, outras apenas com ensino médio, e elas já partem dessa necessidade da educação, ela ser contextualizada com a realidade das pessoas. Então, enquanto em alguns, principalmente nas escolas convencionais, em que as pessoas, os jovens e as crianças precisam se distanciar de suas residências, dos dias, né? E além do período de estar na escola, tem o período do deslocamento e que se distancia da sua realidade, os conteúdos, as disciplinas, a aprendizagem, ela não é muitas vezes dialogada com a realidade do campo. E é a partir desse entendimento que as escolas famílias agrícolas, elas são criadas, né? Elas surgiram na França e há mais de 50 anos elas começaram a existir aqui no Brasil também. E tem mais de 200 décadas, né, pelo país. E essas escolas, elas atuam através de uma educação que seja contextualizada com a realidade do campo e que as aprendizagens, a construção dos conhecimentos, as disciplinas, elas dialogam com essa realidade. Então, os exemplos utilizados nas aulas são exemplos que nos trazem a realidade do campo, né? Não apenas a das cidades, como se apenas as cidades fossem local para se viver bem. Mas a gente tem um entendimento e defende também a partir da agroecologia de que a vida no campo, ela também é uma vida boa, ela também é uma vida digna. E aí essa escola específica, né, em que a gente atua, que é a Jaguaribana, é por conta do território em que ela se encontra, que é o Vale do Jaguaribe, aqui no Uhum. Ceará, Sim. e a gente atua também com o ensino médio, e as EFAs, elas são a partir da pedagogia da alternância, né? Então, as turmas, elas não vêm para a escola todos os dias e retornam para suas casas todos os dias. E nesse Uhum. entendimento, a gente compreende que a escola, ela cumpre seu papel educativo e também não desloca, né, não distancia tanto da realidade do campo, porque Sim. durante o tempo comunidade, essa juventude camponesa, ela continua com as atividades junto às suas famílias e às suas comunidades, que são as atividades agrícolas, agropecuárias. E aí, Entendi. no nosso caso aqui no Ceará, a gente também atua o ensino médio integrado ao técnico em agropecuária. E aí, nessa construção, nós fazemos a ênfase na agroecologia, entendendo que a agropecuária, ela precisa ser com base na agroecologia, e por estarmos no Ceará, que a maior parte do território é semiárido, nós fazemos também o diálogo da convivência com o semiárido. Legal. Então é uma formação quase que completa, né? Que dialoga com comunidades, com as famílias dos estudantes e também prepara para o futuro. Adelita, eu queria perguntar sobre o papel das mulheres e das famílias nesse modelo da agroecologia. Então, dentro da própria agroecologia, nós temos uma construção de valorização das mulheres, né? No sentido de que a gente vive uma sociedade que ela é machista, né? Inegavelmente machista,
e que a gente precisa avançar nesse sentido de construir uma outra sociedade em que o machismo ele não seja tão presente, né? Ou até mesmo que ele chegue um momento de não existir. E aí a importância das mulheres na própria construção do conhecimento, nas aulas, né, na construção da própria escola, que é a partir de uma associação comunitária. As mulheres, elas sempre estão presentes, né, e a gente sempre busca a valorização das mulheres, entendendo também que uma formação de um curso de agropecuária, que é na área das agrárias, muitas vezes há esses preconceitos em que não seria um trabalho para a mulher, ou que não seria um curso para as mulheres, né? Então, a gente faz toda uma construção nesse sentido, assim, de que as mulheres, elas precisam entender que todo o espaço pode sim ser dela, né? Se assim ela quiser, claro. E as famílias, também porque a gente entende que a partir da associação comunitária, as famílias, elas fazem parte da construção da escola, né? De uma forma geral, todas as escolas, as famílias fazem parte, né? Elas Sim, compõem o que a gente chama da construção escolar. Mas nas sim. EFAs a gente busca, né, fazer esse diálogo mais próximo, em que as famílias estejam presentes nas escolas, nas tomadas de decisões da associação, e temos também, durante o tempo comunidade, as visitas em que fazemos, né, coordenação pedagógica, educadoras e educadores, né, de ir até essas famílias, dialogar também com elas no local onde elas vivem e constroem a sua própria vida. Adelita, outro princípio, né, da filosofia do bem viver são as relações harmoniosas, né? Não só dos humanos com a natureza, mas entre os próprios seres humanos. A agroecologia seria também uma forma de acabar com a violência no campo, que tem sido, né, uma realidade tão grande no Brasil? Se a gente tem um campo que ele é valorizado, que ele tem escolas, que ele tem residências, que ele tem lazer, tem cultura, tem esporte, a gente compreende que a violência ela iria sim ser combatida desde a base, né? Que na realidade as pessoas elas não iam sentir a necessidade de enveredar pela violência. Então, se a gente tem as necessidades garantidas das pessoas e que as pessoas conseguem viver bem, no campo, na cidade, onde elas preferirem, nós entendemos que sim, que a gente conseguiria uma sociedade menos violenta e mais harmoniosa, não só entre os seres humanos, mas entre todos os seres. Legal. Adelita, a gente está chegando no finalzinho desse programa, eu estou adorando conhecer sobre esse projeto, mas antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recadinho final para quem está assistindo, como a agroecologia pode contribuir para o bem viver. Então, acho que a gente pode dizer que a agroecologia ela é uma área de conhecimento em que é amplo, então não é que você não seja das agrárias ou das questões ambientais que você não possa se envolver com a agroecologia. Na realidade, ela se propõe a essa amplitude de conhecimentos, né? E a gente convida a todas as pessoas com seus interesses também pessoais, profissionais, a conhecerem a agroecologia, a contribuírem com os enfoques da agroecologia também e a construírem, a partir da agroecologia, um outro mundo que é totalmente possível e necessário, principalmente nos dias atuais, né, em que a gente precisa vencer tantas etapas, que a gente precisa olhar para o nosso passado para construir o nosso futuro também e entender que outra forma de ser e estar no mundo é possível, porque a própria história nos mostra. E que, enquanto seres humanos, que a gente fica o convite também para usarmos a nossa racionalidade, para refletirmos, para dialogarmos e juntos, coletivamente, construirmos o mundo que queremos e um mundo que seja para todas as pessoas e também todos os outros seres que precisam existir para que a gente tenha um planeta equilibrado. É isso. Adelita, muito obrigado pela sua participação aqui no Entrevista. Imagina, foi ótimo. Eu que agradeço pelo convite, né? Que bom que deu certo. Deu sim. A você de casa, agradeço pela companhia de sempre. Se quiser rever esse episódio ou assistir outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Até uma próxima e um grande abraço. Tchau, tchau.